Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, nós estudamos a primeira parte da lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Testemunho, um desafio à ação. Testemunho, um desafio à ação. E nós falamos na ocasião a respeito do significado de testemunhar, né? E nós vimos rapidamente, só fazendo uma revisão, que a evangelização, a semelhança da caridade, começa em casa, né? Começa na nossa própria casa, quando nós damos o nosso testemunho, né, para os nossos parentes. A segunda definição de testemunhar significa que a evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. E nós falamos que Jesus Cristo, ele é o pão da vida, né? E também nós vimos uma outra definição, que a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário, momentâneo, de vez em quando, mas deve ser uma coisa constante, né? Deve ser uma coisa muito motivadora, poder testemunhar. E Billy Graham, na sua definição sobre o que significa evangelizar ou testemunhar, ele diz que evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas se sintam impelidas a tomar uma decisão, seja de aceitação ou seja de rejeição, né? E hoje nós vamos tratar sobre o segundo tópico da lição, que vai falar sobre razões para testemunhar, né? Todos nós temos nossas razões para testemunhar. Você aí, meu querido irmão, minha querida irmã, você que já foi alcançado pela graça de Deus, sabe, né, as razões porque você deve falar do amor de Deus para outras pessoas, falar do Senhor Jesus, né? Mas aqui na lição nós podemos citar pelo menos 4 razões, né, verdadeiramente porque nós devemos testemunhar. Primeiro, é uma ordem de Cristo. Quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, há muitos perdidos que necessitam conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Tem motivo maior do que esse, não é? Saber que tem gente perdida aí fora, correndo o risco de cair no abismo, né? No abismo da condenação. Terceiro motivo, estão surgindo muitas heresias e sendo aceitas pelas pessoas como demonstração de que necessitam de Jesus Cristo. Na verdade, as pessoas muitas vezes estão falando um evangelho completamente diferente do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Apenas falam, mas na verdade são heresias. E por fim, somos impulsionados pelo amor de Jesus por nós a falar dele e de outras pessoas, né? Então, aquele que já é um crente, já é um servo de Deus, alguém que foi salvo pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, esse precisa de fato testemunhar, e tem várias razões para fazer isso, né? Então, fica a primeira pergunta do estudo aqui desse segundo tópico: por que não podemos permanecer em silêncio, né? Por que não podemos permanecer em silêncio? Primeiro, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem explícita a todos nós e a todos os seus discípulos. Segundo, homens e mulheres estão perdidos sem Cristo. Terceiro, as pessoas, ao contrário de não estarem interessadas, estão realmente famintas do Evangelho. Há uma sede do Evangelho. O que está faltando muitas vezes são pessoas que levem esse Evangelho e dê o testemunho desse Evangelho.
E outra, os cristãos estão de posse do maior dom já colocado à disposição da humanidade. Temos a maior de todas as notícias já anunciadas. Jesus Cristo veio. Ele é um único Senhor e Salvador. Só por Ele é que o homem pode chegar a Deus. Ele é a mediação entre Deus e o homem, não é? E somente nele. Segundo, e por fim, o amor de Jesus por nós e o nosso amor por Ele nos constrange a partilhá-lo com outras pessoas. Então o amor que Jesus tem por nós é muito grande, né? E nós já vimos que a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus demonstrou esse amor quando João 3,16 disse isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, precisamos entender essas coisas, precisamos compreender de que não podemos permanecer absolutamente em silêncio, mas precisamos testemunhar, falar deste amor maravilhoso do Senhor para outras pessoas. A segunda coisa que podemos observar aqui, das razões para testemunhar, e é responder a esta outra pergunta: por que muitos cristãos não dão testemunhos? Isso é um grande desafio para todos nós, porque muitos cristãos, muitos crentes, muitos servos de Deus não dão o testemunho que deveriam dar, o testemunho devido. E aqui nós temos algumas coisas a observar. Primeiro, a letargia espiritual. O que significa isso? Certifique-se de que não há pecado não confessado em sua vida. Verifique se você está sendo controlado pelo Espírito Santo. Isso é importante observar. Se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, aquele a quem Jesus disse que viria para convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. É Ele quem nos conduz e nos leva a testemunhar do Senhor Jesus. Outra coisa, crença na argumentação do inimigo. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, né? Cuide da sua própria vida. Você não tem testemunho direito de impor seus pontos de vistas a outras pessoas. Você vai ofender essa pessoa, não diga nada. Ele vai pensar que você é um fanático. A pessoa vai dizer não e você vai ficar embaraçado. Entende? Então, muitas vezes a questão é que nós não podemos falar de nós mesmos. Nós temos que falar do Senhor Jesus Cristo. É dele que temos que falar e testemunhar. E a outra coisa que muitas vezes dificulta para que o cristão dê um bom testemunho é a falta de conhecimento prático da palavra de Deus. E fica aquela interrogação: que vou dizer na hora de evangelizar? Que versículo vou usar? Como vou iniciar uma conversa sobre Jesus? E se ela me fizer várias perguntas? São tudo indagações que às vezes ocorrem na hora em que uma pessoa vai evangelizar a outra, não é? Muitas vezes os cristãos querem testemunhar, mas não sabem como. E aqui vem que nós devemos lembrar. Lembre-se de que os membros de determinadas seitas gastam horas e horas se preparando para divulgar as suas crenças. E você? E eu e você, o que estamos fazendo? Que disposição tem para estudar um manual de evangelização da sua denominação ou fazer um curso teológico, que muitas vezes é necessário? Há muitos cursos próprios para leigos. Portanto, para melhor se preparar é necessário buscar esse conhecimento. Quanto vale aquela alma que você pode ganhar para o reino de Deus? Invista nisso, meu querido irmão, meu querido, você que está a nos ouvir neste momento. Saiba que você é uma pessoa importante para testemunhar
porque você tem razões, você tem motivos. Certa vez Jesus curou um cego e alguém indagou, né, quem foi aquele que curou aquele homem. E sabe o que ele disse? Ele disse: uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Um dia nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E Jesus Cristo abriu nossos olhos. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E agora, como cristãos, como servos de Deus, não podemos deixar de testemunhar. Eu tenho as minhas razões, você tem as suas. Todos nós temos razões suficientes para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê cada dia mais a disposição e interesse em prol da sua obra, para que possamos juntos, unidos, nos prepararmos no Senhor para podermos propagar e anunciar e testemunhar do Evangelho de Cristo a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e vamos orar agradecendo por esta parte do estudo, né? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este segundo tópico da tua palavra, que fala sobre razões para testemunhar. Que o Senhor possa a cada dia estar nos enchendo da tua palavra, para que possamos te servir, para que possamos anunciar as boas novas de salvação para outras pessoas. Nos ajuda a termos uma vida reta, uma vida justa, uma vida, Senhor Deus, em que possamos estar nos desviando cada dia do mal, para podermos, na hora de testemunhar, podermos falar de coração, com toda limpidez, para aqueles que ainda não te conhecem, e vidas possam ser alcançadas pelo Senhor, para a tua honra, tua glória e o teu louvor. Assim nós te oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Fica aí, irmãos, essa segunda parte da lição, né? Testemunho, um desafio, a ação, que nós estamos estudando ali na Igreja Presbiteriana em Arthur Ludwig I, e que possamos na próxima lição, no próximo domingo, falarmos sobre o testemunho em Provérbios, tratando de uma maneira mais detalhada de Provérbios 24, do verso 10 ao verso 12. Né? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.